Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos continuar nosso curso de probabilidade estatística. Na aula de hoje vamos finalmente aprender a distribuição normal, né? A tão conhecida distribuição normal, né? Provavelmente aí a principal distribuição aí do nosso curso de probabilidade e estatística, né? Quem que desenvolveu essa distribuição normal? Foi esse matemático aqui, ó, Carl Friedrich Gauss, né? O príncipe da matemática, como muita gente diz. E ele desenvolveu essa distribuição normal, tanto é que muita gente chama de distribuição gaussiana. E o que caracteriza essa distribuição, que muita gente conhece, é exatamente essa curva aqui que o pessoal fala que é a curva em formato de sino, né? Que a gente pode chamar de curva normal ou também de curva gaussiana. E por que essa distribuição normal é tão importante? Vamos ver aqui no próximo slide por que ela é tão importante. Ó, a distribuição normal, também conhecida como distribuição gaussiana, graças ao Gauss, é sem dúvida a mais importante distribuição contínua. Sua importância se deve a vários fatores, entre eles podemos citar o teorema central do limite, né? Esse teorema aí tem várias aplicações na nossa vida aí. E esse teorema ele diz que mesmo que os dados não estejam no começo distribuídos segundo uma normal, ela vai convergir para uma distribuição normal conforme o número de dados aumenta. Então, por exemplo, se eu pegar e anotar as alturas das pessoas de uma sala de aula com 10 alunos, por exemplo, e fazer um gráfico com essas 10 alturas, provavelmente pode ser que não fique no formato ali da curva do gaussiana, não fique uma distribuição normal. Só que aí, se a gente for expandir isso, ó, a gente vai aumentando os dados. Expandir, em vez de ser uma sala com 10 alunos, pega a escola toda. Depois pega o bairro todo. Depois pega a cidade toda. Depois pega o estado todo. Depois pega o Brasil todo, o país todo. Conforme a gente vai aumentando o número de dados, você vai percebendo que mais vai aparecendo, cada vez mais vai aparecendo o formato ali da curva de sino, que é da distribuição normal. Ou seja, cada vez mais vai se aproximando para uma distribuição normal. E mesmo, por exemplo, quando a gente pega em variáveis discretas, pega um dado é cara ou coroa, joga 10 vezes o dado, não, pega a moeda é cara ou coroa, o dado é de 1 a 6, né? Pega a moeda, joga 10 vezes a moeda e anota a quantidade de caras. E aí faz um gráfico com a quantidade de caras que ocorreu. Uma cara ocorreu tantas vezes, duas caras ocorreu tantas vezes, três caras ocorreu tantas vezes. Aí joga essa moeda 100 vezes. E faz um gráfico com a quantidade de caras, né? Porque a quantidade de caras pode ser 0 até 100. Aí pega essa moeda e joga 1000 vezes, 100.000 vezes. Você vai perceber que esse gráfico vai se aproximando cada vez mais de uma distribuição normal. O gráfico vai se aproximando ali da nossa curva gaussiana, a curva de sino. Então esse teorema central do limite fala que mesmo que os seus dados no começo não são regidos pela lei, a gente vai ver qual que é a lei normal. Se a gente aumentar a quantidade de dados, vai aumentando, tipo, em vez de ser uma sala de aula, a escola, o bairro, a cidade, vai aumentando a quantidade de dados que a gente vai coletando, essa curva vai se aproximando cada vez mais na normal. Então se você ver, por exemplo, no país, se você coletar a altura das pessoas no Brasil ou do peso, você vai ver que vai ficar uma curva normal, em que no meio vai ter a média ali do peso ou a média da altura, e aí vai ter o seguinte, por exemplo, tem a média de altura. Aí vai diminuindo a probabilidade, lá no cantinho são as pessoas bem baixinhas, que é bem provável, é poucas pessoas. E no outro canto vai diminuindo também, que são as pessoas bem altas, que também são pouco prováveis, porque tem poucas pessoas altas. Então você vai ver que a distribuição normal vai aparecendo aí naturalmente, quando a gente vai coletando dados aí, conforme a nossa quantidade de dados vai aumentando muito. Por isso que a distribuição normal é tão importante. E qual que é a FDP que gera essa normal, né? Que define uma normal? Então é o seguinte, uma variável aleatória contínua x tem distribuição normal se sua função densidade de probabilidade é dado por essa fórmula zona aqui,
f de x igual 1 sobre sigma raiz de 2π vezes e elevado a meio, multiplicado, isso aqui é tudo no expoente, tá, do e. Multiplicado x menos o mi sobre o sigma ao quadrado. Professor, a gente vai ter que decorar essa fórmula? Vai ter que fazer conta com essa fórmula? Não, calma. Precisa decorar essa fórmula? Não precisa decorar essa fórmula. É a fórmula que define a distribuição normal. O Gauss lá pensou nessa fórmula lá, ele chegou na verdade nessa fórmula. A gente não precisa decorar essa fórmula, a gente não vai fazer conta com essa fórmula. A gente vai simplificar bastante. Vocês vão ver que a gente vai falar de uma curva normal padronizada ou reduzida, e aí a gente vai ter que reduzir a nossa curva, padronizar, e aí a gente vai usar uma tabelinha, e aí vai ficar bem facinho. Exercício de distribuição normal com essa tabelinha, aí fica bem facinho. Não precisa fazer a conta com essa fórmula, super difícil, ok? Então não precisa decorar. O importante é você perceber, olha só, o 2 é uma constante, o π é uma constante, é um número que a gente conhece, é constante. O valor do π não muda, o valor do e não muda. Agora, o x é o que a gente tem, a variável aqui, mas o que pode mudar? Pode mudar o mi, que é a média, e o sigma, que é o desvio padrão. Então perceba que essa fórmula aqui depende da média e do desvio padrão. Ou seja, se eu pegar duas distribuições normais, se eu der uma média, vai dar um pouquinho diferente. Se eu mudar o desvio padrão, vai dar um pouquinho diferente. Então, conforme eu for mudando a média e o desvio padrão, vai ficando um pouquinho diferente a curva. Vamos tentar ver como que a média e o desvio padrão interferem na curva da distribuição normal? Então, a gente tem o seguinte, lá, a curva da distribuição normal é esse sino. A média, ó, perceba que nesse caso aqui, ó, olha isso daqui. X, que é a nossa variável aleatória contínua, né? É a aproximação aqui de uma distribuição normal. Sempre a gente colocar aqui a distribuição normal. O primeiro valor que a gente colocar aqui, né, que no caso aqui está o mi, vai ser a média. Então esse valor é a média. E esse segundo aqui é o desvio padrão. A média vai ser o quê? Vai ser bem onde que está o ponto mais alto do nosso sino. O ponto mais alto do nosso sino vai estar exatamente na média. Então se eu falar que a média é 8, ele vai estar bem no 8. Se eu falar que a média é 10, aí ele vai andar para o lado, vai ser a média 10. E o desvio padrão, ele vai indicar qual que é o achatamento dessa curva. Vamos ver no GeoGebra um pouco para a gente enxergar melhor essa mudança da média e essa mudança do desvio padrão, qual que é a correlação dos dois com a curva gaussiana. Vamos ver no GeoGebra essa relação? Eu estou aqui no GeoGebra, esse link eu vou deixar para vocês acessarem e fazer as brincadeiras que a gente vai fazendo aqui. O autor é da Univesp, então esse programa foi feito pela própria Univesp aqui, e fala da distribuição normal. Perceba o seguinte, ó, nós temos duas distribuições normais, a verde e a vermelha. Ó, nós temos duas distribuições normais, a verde e a vermelha. Vamos colocar uma em cima da outra, colocar a mesma média? Vamos colocar aqui, ó, média 4, aqui média 4 e desvio padrão 1. Tá, ficou muito baixo, né? Vamos colocar um desvio padrão 0,5. Tá, para ficar mais bonitinho. Nesse caso aqui, né? 0,5, tá. Olha só. Então, a gente tem duas curvas normais. A verde e a vermelha, perceba que eles vão começar com a mesma média e o mesmo desvio padrão. Aí é o seguinte, a média 4 quer dizer o quê? Que aqui, ó, esse valor aqui, ó, é o 4, é o x4. Perceba, vamos mexer agora a vermelha. Se eu for diminuir a média, olha só, ela vai andando para cá. Porque, ó, agora a média é 2, então agora ele está no 2. E aqui a gente tem que o verde está no 4, ok? Se eu mudar o desvio padrão, ó, eu vou diminuir o desvio padrão. Se eu diminuir o desvio padrão, o que acontece? A curva vai ficando mais alta. Se eu for aumentando o desvio padrão, ó, vou aumentando o desvio padrão. Se eu for aumentando o desvio padrão, o que a gente vai fazer? A gente vai achatando a curva, né? Isso é mais ou menos, lembra da pandemia, que a gente falava achatar a curva, né? No caso, se fosse uma distribuição normal, achatar a curva é mexer com o desvio padrão, aumentar o desvio padrão ali para você achatar a curva. Então aqui, ó, você vai poder brincar com essas duas curvas normais aqui, né? Você vai dá para começar com as duas iguais. Vamos começar com as duas iguais. E aí você vai vendo, a média é a mesma. Olha essas duas aqui, ó. A média é a mesma. Só que essa daqui está mais alta. Quer dizer o quê? Que essa daqui tem um desvio padrão maior que essa. Porque quanto maior o desvio padrão, mais achatado tá. Ok?
Então, ou seja, esse desvio padrão da vermelho é maior do que o desvio padrão da verde, porque ela está mais achatado, tem um desvio padrão maior. Agora, se eu pegar na vermelha e diminuir o desvio padrão, agora a vermelha está mais alta. Então a vermelha tem um desvio padrão menor. Por quê? Desvio padrão menor, ela fica mais alta. Desvio padrão maior, ela achata. Ok? Então nesse caso aqui, ó, mesma média. Ó, o mais alto dos dois está no mesmo lugar, mesma média. Só que o vermelho tem um desvio padrão maior do que o verde, porque ela está mais achatada. E se eu colocar o mesmo desvio padrão e mudar a média? Nesse caso aqui, ó, perceba que a altura máxima dos dois é igual, ó. É igual, então, ou seja, eles têm o mesmo desvio padrão. O que mudou agora? Mudou a média, porque esse daqui, o ponto mais alto está aqui no 2,4, né? E aqui o ponto mais alto está no 4. Então essa é a diferença, é o que muda, né? A média e o desvio padrão, o que muda no gráfico é isso que a gente acabou de perceber. Então depois vocês entrem aqui nesse link que eu vou deixar para vocês e fiquem brincando aqui com essa média e esse desvio padrão, vocês vão entender bem mais o funcionamento aí e a relação da média e desvio padrão numa curva gaussiana, ok? Vamos voltar agora para o slide. Aí a gente também tem na distribuição normal uma relação aqui dos sigmas, que a gente fala assim, 1 sigma, 2 sigmas, 3 sigmas, o que significa isso? Então aqui a gente tem a média, ó, a média está bem onde está o ponto mais alto, é a média aqui no x. E a gente tem algum sigma. Se a gente andar qualquer curva normal que você tiver, se você pegar a média, andar sigma para frente e sigma para trás, ou seja, pega a média, soma 1 sigma e tira 1 sigma, todos os dados têm que estar, 68%, na verdade, 68,26% dos dados tem que estar nesse intervalo. Sempre que se você pegar a média, somar 1 sigma, tirar 1 sigma, esse intervalo tem que conter 68,26% de todos os dados. Por isso que se você diminuir o sigma, se você está diminuindo o sigma, se você está diminuindo o intervalo que tem que ter 68,26% dos dados. Por isso que a curva vai ficar mais alta. Você diminui o sigma, a curva fica mais alta. Por quê? Para caber os 68,26% dos dados ali. Se você aumenta o sigma, você aumenta o espaço que você vai ter os 68,26%. Então você achata a curva, porque aí pode achatar mais a curva, porque ali, aquele espaço para caber os 68,26%, você tem um espaço maior. E se você pegar 2 sigmas, também, se você pegar a média, 2 sigmas, soma 2 sigmas e tira 2 sigmas, tem que estar 95,44% nesse espaço aqui. Lembrando que numa distribuição de uma variável aleatória contínua, a área embaixo da curva corresponde à probabilidade, né? E se você pegar a média, soma 3 sigmas e tira 3 sigmas, 99,73% dos dados tem que estar nesse intervalo de somar 3 sigmas e tirar 3 sigmas aqui da média. E se você pega a média, soma 4 e tira 4, ó, a média, soma 4 e tira 4, nesse espaço aqui da curva tem que ter o quê? Olha só, 99,9994% dos dados. Qualquer curva normal que você pegar, acontece isso. Por isso que o valor do sigma interfere se a curva está mais alta ou se ela está mais achatada. Esse caso aqui, para a gente tomar um exemplo, vamos supor que numa cidade a média da população é 1,70, tá? A média da população é 1,70 nessa cidade. E vamos falar que o sigma, que seria o desvio padrão, é 10 centímetros, né? Então, se você pegar lá 1,70, se você somar um sigma, 1,70 mais 10 centímetros, que o sigma é 10 centímetros, eu falei, né? 1,70 mais 10 centímetros, que é um sigma, dá 1,80. Se você pegar o média, que é 1,70, tira um sigma, que é 10 centímetros, 1,70 tira 10, dá 1,60. Ou seja, nessa cidade, se ela tiver uma distribuição normal, em que a média é 1,70 e o desvio padrão é 10 centímetros, 0,10, 0,1, a gente tem que ter que 68,26% dessa população dessa cidade está com altura entre 1,60, que é a média menos 10 centímetros, que é o desvio padrão, e 1,80. Então, entre 1,60 e 1,80, que é 1,70 tira 10, 1,70 soma 10, tem que estar, 68,26% da população tem que estar nesse intervalo, né? Se não está não acontece isso, quer dizer que eu fiz alguma conta errada ali, e ou errei a média, ou errei o desvio padrão. Se ele tiver essa média, esse desvio padrão, vai acontecer isso. 68,26% da população vai estar com altura entre 1,60 m e 1,80 m. Ou seja, a média tira variância e a soma variância.
Tá, mas professor, vamos voltar lá para a fórmula, porque eu quero aprender a calcular a probabilidade de uma distribuição normal. Você falou que essa fórmula não vai ser usada, e eu nem quero usar essa fórmula, professor, por favor. Como que a gente faz? Tá, como que a gente faz para não usar essa fórmula? É o seguinte, a gente vai pegar uma curva normal, que a gente chama curva normal reduzida ou curva normal padronizada, que a gente vai chamar a média, o μ, de 0, e o desvio padrão, o sigma, de 1. Essa daqui é uma curva padronizada. Perceba que a média é 0. 0, 1, 2, né? Para cá menos 1, menos 2. Ó, a média está bem no 0. E o sigma é 1. O desvio padrão é 1. E aí a gente vai ter essa tabelinha aqui. Essa tabelinha é para você calcular a probabilidade em uma curva normal padronizada. Essa tabelinha, inclusive, vai estar aqui na descrição do vídeo para você pegar essa tabelinha aqui. Mas, professor, e se minha curva normal não tem média 0 e desvio padrão 1? O que eu faço? Aí você vai padronizar, né? Ou reduzir a sua curva normal. Então você tem lá uma variável x, que é uma variável aleatória x, que é de uma distribuição normal que não é padronizada. Você vai transformar essa variável aleatória x em uma variável aleatória z, esse z aqui padronizado. De que forma? Você vai pegar o x correspondente lá da sua... Vamos supor, eu quero calcular a probabilidade do x ser maior que 10. Eu vou pegar esse x10 lá. E como que eu patronizo? Eu pego esse x, coloco aqui o x10. Eu coloco aqui a média da minha curva que eu tenho. Eu coloco aqui o desvio padrão da curva que eu tenho. E quando eu faço isso, eu pego o x que eu tinha anteriormente, a média que eu tinha anteriormente, e o desvio padrão que eu tinha anteriormente, e faço essa conta aqui, eu obtenho o z. O z é a curva normal padronizada. E aí com esse z que eu vou trabalhar. Porque aí com esse z é só olhar aqui na tabelinha, você resolve o exercício. Vamos tentar resolver um exercício aqui, ó. Olha só. A concentração de um poluente em água liberada por uma fábrica tem distribuição N normal, 8, 1,5. O que é o primeiro? O primeiro é a média. Então é o seguinte, ó. A gente tem, nesse caso aqui, que a média é o quê? Que é o μ, né? É 8. E o sigma, que é o desvio padrão, é 1,5. Ok, ó. Distribuição normal, N de normal. O primeiro é a média, que é 8. Esse daqui é a média. E o outro é 1,5, que é o desvio padrão. Esse é o desvio padrão. E aí eu tenho lá, por exemplo, aqui, ó. Aqui seria a nossa normal por enquanto. Essa normal 8,15 é a que a gente tem aqui por enquanto. Então vamos supor que essa daqui é a normal 8,15 não, 8,5, né? Normal com média 8 e desvio padrão 1,5. Então essa média aqui é 8. Ok? E se você pegar um desvio padrão, é 1,5. Tá? Esse daqui é o que a gente tem. Qual a chance de que num dado dia a concentração do poluente exceda o limite de 10 o limite regulatório de 10 ppm? Então a gente quer calcular o quê? A gente quer calcular a probabilidade, por enquanto a gente não normalizou, por enquanto está aqui. A probabilidade do meu x, né? Aqui é o x, ó. O x é esse daqui. A probabilidade do meu x ser o quê, ó? Exceda 10. Exceda, seja maior. O x ser maior que 10. Essa é a probabilidade que eu quero. Por enquanto a gente está aqui. Onde que está o 10? Bom, vamos pegar o 10, ó. Se aqui está o 8, aqui está o 10, né? Que aí 8, 9, 10. Eu quero o quê? A probabilidade, aqui, ó. Essa área aqui, ó. Eu quero essa área. Essa área é a probabilidade do meu x, esse daqui é o x, ser maior que 10. Se eu for fazer essa conta aqui, eu teria que usar aquela fórmula lá, grandona. Mas o que eu faço? Eu pego essa fórmula aqui, que é como eu faço a padronização. Então, eu pego o μ antigo, que é a média. Eu pego o desvio padrão antigo, que é 1,5. E aí, eu vou pegar o x, que eu estou trabalhando, que é o 10. E aí, quando eu faço essa conta, eu saio dessa normal e vou para essa normal aqui padronizada. Então, esse z sai daqui para cá. Então, ele sai do x aqui
e vem para cá para o z. Essa normal aqui é a normal 0, 1. Por que 0, 1? Porque média 0, desvio padrão 1. Aí eu vou pegar, por exemplo, e fazer a conta. Aqui. O x, vou colocar 10. Vamos colocar aqui, ó. O x eu vou colocar 10. A média eu vou colocar 8. Desvio padrão eu vou colocar 1,5. Aí vai dar, como resposta, vou até fazer a conta já aqui, ó. 10 menos 8 dividido por 1,5. Dá 1,3333. Então, aqui está o zero. Onde que está 1,333? Aqui, ó. Aqui está 1,3. Então, esse x10, quando a gente faz a normalização, a padronização, esse x10, na verdade, vai virar 1,3 aqui na normal padronizada. Então, calcular a área debaixo do gráfico para x maior que 10 é a mesma coisa que calcular a área para o z, aqui, ó, para o z maior que 1,3, porque essa conta aqui vai dar 1,333. Então, o que eu vou fazer? Aí eu olho lá na tabela qual que é essa área aqui. E aí essa área aqui vai ser exatamente essa área aqui. Ou seja, essa probabilidade vai ser o que eu encontrei aqui. E aí eu tenho a resposta do exercício. Vamos tentar resolver agora? Agora que a gente entendeu a lógica, vamos tentar resolver. Mas ainda falta aprender como mexer na tabela. Mas tudo bem. Vamos lá, ó. Aqui, ó. O x está aqui, ó. O x é esse daqui. Normal de média 8 e desvio padrão 1,5. Vamos transformar agora no z. O que a gente faz? Troca o x, eu não quero maior que 10, né? Troca o x por 10. Qual que era a média antiga? 8. Qual que é o desvio padrão antigo? 1,5. Aí, quando você vai fazer essa conta, z vai ser 1,33. Né? Arredonda até a segunda casa, vai tá bom. Você vai entender por que arredondar até a segunda casa, tá? Arredondar até a segunda casa. O z é 1,33. Então, o 10... lá na minha distribuição normal que eu tenho aqui, é correspondente a 1,33 lá na normal reduzida. Aí sim a gente vai olhar a tabela. Como que a gente olha a tabela? Perceba que aqui, ó, é a área da curva normal padronizada do zero até o z. Então é o seguinte, ó, aqui está a nossa normal reduzida, ou seja, normal de 0, média 0 e o padrão 1. Esse daqui é o z, é a variável aleatória z. Eu peguei o x, que é 10, e achei que o x correspondente aqui, ou seja, o x10, achei que o z correspondente aqui é 1,33, ok? O x era 10, virou o z 1,33. Então, o que eu quero calcular é o seguinte, se eu queria calcular a probabilidade do x, que é a variável aleatória antiga, ser maior que 10, agora eu quero calcular a probabilidade do z ser maior o quê? Ó, o x era 10, quando eu patronizo o z, x10 vira z 1,33. Do z ser maior que 1,33. Entenderam até aqui? O x10 está relacionado com o z 1,33 por essa fórmula. Então, x maior que 10 é a mesma coisa que z maior que 1,33. O que eu faço? Agora eu vou olhar aqui na tabela o 1,33. Como que eu olho? Aí é o seguinte... aqui, olha só, tá 0,0, 0,1 e aqui o 00 alguma coisa, tipo 001, 002, 003. Então, se eu quiser, por exemplo, o z 0,09, eu vou aqui no 0,0 e vou até o 9, ok? Então, aqui é 0,09. Então, 0,01, 0,02, 0,03, ok? E aqui, se eu fizer, por exemplo, 0,14, 0,14. Se eu quero o z,133, eu vou lá. Ó. O z 1,33. Então eu pego aqui o começo do número. 1,33, 1,3. Ó, ele começa com 1,3. Qual que é o segundo número decimal? É o 3. Então é 1,33. Eu vou até o 3. Ó. Eu completo o número. 1,33. Então aqui é o primeiro número, eu olho até o primeiro número depois da vírgula, e aqui eu olho o segundo número depois da vírgula. É 1,3, 1,3 eu olhei aqui, o segundo número depois da vírgula 3, né? 1,3 eu olho aqui no 3. E eu pego esse valor aqui, ó.
Esse valor é correspondente a 1,33, ou seja, 1,33. Mas o que significa esse 0,4082? Essa tabela, ele me dá a conta da probabilidade do zero, que é do meio, até o z. Então é esse azul aqui, esse 0,482 é o valor da área dessa parte azul, que é do zero até o z que eu encontrei, até 1,33. Okay? E aí a gente tem que levar em consideração o seguinte, a curva aqui é simétrica, então, ou seja, ele tem meio aqui para o lado direito e meio para o lado esquerdo. A gente tem que levar em consideração que a curva é simétrica. O que eu quero? Vamos pintar aqui de roxinho aqui, ó, o que eu quero. Eu quero que o z seja maior que 1,33. Onde que é maior que 33? Isso daqui que eu quero, ó. Esse daqui é o z 1,33. Eu quero isso daqui, maior que 1,33. Só que na tabela ele me deu essa parte azul. Como que eu encontro essa parte roxa? Bom, a metade não é meio? A metade é meio. Essa parte azul não é o que a tabela deu? É o que a tabela deu. Então é só você pegar meio, que é tudo, tira essa parte azul, você vai encontrar a probabilidade do roxo, que é o que você quer. Então você vai pegar aqui, ó, vai pegar, para calcular a probabilidade do z ser maior que 1,33, 1,33 aqui, ó. Do z ser maior que 1,33, você pega o meio, que é a probabilidade dessa metade, tira o azul, que é o que a tabela dá. A tabela dá sempre do zero até o z, ok? Tira esse azul, que é o que a tabela deu, menos 0,4082. E aí você vai ter o que você quer. Ó, meio menos 0,4082 vai dar o quê? 0,0918. Então, a probabilidade que eu quero, que é do x ser maior que 10, é o quê? É igual à probabilidade do z ser maior que 1,33, que é a mesma coisa que meio menos 0,4082, que é a mesma coisa que 0,0918, ou seja, 9,18% de chance. Então, tem 9,18% de chance do nosso x no exercício ser maior que 10. Ok? Então, aí a distribuição normal vai ser sempre essa jogadinha. Você vai pegar o que você tem, a média que você tem, o desvio padrão que você tem, e aí o x que você tem que calcular. Às vezes ele dá um intervalo também. A gente vai ver melhor esses exercícios na próxima aula. Na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios de distribuição normal. Okay? Mas vai ser sempre essa jogadinha. Eu olho aqui na curva, na tabela, do zero até o z que eu encontrei. É o que a tabela dá. Com esse valor, dá para você calcular maior que 1,33, menor que 1,33. Por exemplo, vamos supor que eu queria x menor que 10. Ou seja, seria o z menor que 1,33, que seria do 1,33 para trás. O que eu pegaria? Eu pegaria esse valor, que é o azul, e somaria a outra metade, que é meio. Então, eu fazia o contrário. O azul, que é 0,4082, mais meio. Aí eu obteria o menor. Então, sempre vai ser essa jogadinha, ok? Então, não perca a próxima aula, que a gente vai fazer mais exercícios aí da distribuição normal, para você entender melhor essa jogada que a gente faz com a distribuição normal. Por enquanto, não esqueça de deixar aí o seu curtir no vídeo e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Abraços e bons estudos a todos.